Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais uma nova série no canal, uma minissérie na verdade, que é seu primeiro aquário. Sim, a ideia é montar o seu primeiro aquário, principalmente para quem é iniciante, para quem aí que está assistindo nunca fez nada de aquarismo ou teve um aquário há muito tempo atrás, ou acha bonito e quer ver como é que faz para ter um aquário. Então esse é o vídeo certo para você, principalmente nesse período de quarentena que as pessoas ficam mais em casa, precisam de mais atividades prazerosas, relaxantes. Então se você está buscando uma atividade diferente, que não seja tão cara, que dá prazer sim, que faça você ficar vidrado aí, passar o seu tempo e relaxar um pouquinho, então agora bora pro vídeo. Pessoal, eu vou dar uma introdução bem rápida aí para quem não conhece o canal, por que a gente está fazendo essa série, mas para você aí que não quer ver essa explicação rápida, eu vou deixar o minuto aqui embaixo da onde a gente começa a montagem do aquário em si, tá? Se você quiser passar tudo, então o minuto vai estar aqui. Para você que quiser acompanhar, eu vou falar rapidamente sobre o canal, para quem não conhece o canal, vou me apresentar aqui, vou apresentar o canal e vou falar por que o aquarismo pode ser usado nesse período de quarentena, para você que não é aquarista ainda, você que está voltando para o mundo do aquarismo, como isso pode ajudar você, beleza? Vamos lá! Para quem é novo no canal aí, meu nome é Thiago Prado, eu sou dono do canal Amantes do Aquarismo. O canal Amantes do Aquarismo, para quem não conhece, tem o objetivo de passar informações de aquarismo de forma geral, tem vídeos descontraídos, tem vídeos divertidos, tem vídeos práticos e a gente tem todo tipo de aquarismo, desde o mais básico até o mais avançado, até o aquarismo tecnológico, de aquários marinhos e tudo mais. Então o objetivo da gente é passar conhecimento para você aprender de uma forma simples e fácil, sem ficar confuso e sem ficar com dúvidas, beleza? E agora eu vou contar uma historinha bem rápida e bem legal sobre o Antigo Egito. Oi? Como? Ué, como assim, Thiago? Antigo Egito? O que isso tem a ver com o vídeo que você tá falando? O que tem egípcios aí dentro, é isso? É? Tinha aquarismo no egípcio? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E por que eu tô falando isso em relação a utilizar isso durante o período de quarentena e tudo mais? É o seguinte, pra quem não sabe, o aquarismo não é de hoje não, pessoal. Não é de hoje que a gente pega peixes e coloca em tanques, em aquários. Pra vocês terem ideia, eu vou contar uma história bem rapidinho. Lá no Antigo Egito, sim, no Antigo Egito, tinha o Rio Nilo, que existe lá até hoje, certo? Que sempre foi algo extremamente importante para os egípcios, querendo ou não, dava água para eles, dava comida para eles, que são os peixes que estavam lá e tudo mais. Então o Rio Nilo é praticamente sagrado, era praticamente sagrado para os egípcios que viviam no meio do deserto, querendo ou não, né? Então o que acontecia, pessoal? Durante um tempo eles começaram a construir tanques de argila com a frente de vidro mesmo. Eles coletavam a água do Rio Nilo, colocavam peixes. E por que eles mantinham os peixes lá, Thiago? Eles mantinham os peixes lá porque eles queriam entender o comportamento do próprio Nilo. Durante épocas de cheia, durante épocas de seca. Então o comportamento dos peixes meio que fazia uma previsão para os egípcios. Então eles começaram a estudar por causa disso, os peixes. Porém, ao longo do tempo que eles começaram a fazer isso, eles começaram a ver que apreciar os peixes, ver o comportamento deles, não era só um estudo, não servia só para eles conseguirem entender o que acontecia com o Rio Nilo. Eles começaram a ver o aquarismo mais ou menos como a gente conhece hoje, que é você criar um animal aqui num ambiente fechado, você apreciar, relaxar, cuidar desse animal. Então eles já faziam isso, até que durante o período no Egito, boa parte dos grandes palácios tinham pelo menos um laguinho lá com peixes para eles verem, igual a gente tem lagos hoje em dia. Então imagina, se os egípcios que não tinham internet, não tinham nada, ficavam muito tempo em casa, enfim, não tinha muitas atividades diferentes, né? Eles usavam o aquarismo para descontrair, para passar o tempo, para relaxar, então você também pode fazer isso. É claro que a gente vai passar o método aqui, que o objetivo principal é você aprender de uma forma bem simples, rápido e fácil, que não tem um grande investimento, mas tem o mínimo necessário para você manter um animal realmente bem saudável, principalmente o peixinho beta, que vai ser o peixe que a gente vai fazer no vídeo de hoje, vai ser o aquário de hoje. Por quê? É um dos peixes mais famosos do aquarismo, é um dos peixes mais resistentes e que não exige um aquário tão grande. Nada de beteiras, nada de copinhos, mas não exige um aquário tão grande. Ansioso então para ver a montagem do aquário, mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like no vídeo também, siga a gente no Instagram, que é nosso aquarismo e no Twitter, que a gente aparece agora. Chega de enrolação e bora para a montagem do aquário.
Bom, pessoal, vamos começar a montagem do nosso aquário, beleza? Bom, por que eu escolhi o peixe beta? Como eu falei pra vocês, ele é fácil de criar, ele é o mais conhecido do aquarismo, ele não exige um espaço grande, nada de copos e micro aquários, tá? Mas vocês conseguem manter um aquário relativamente pequeno e é um peixe bem resistente. Para quem quiser conhecer mais sobre os peixes betas, fizemos um vídeo mais antigo do canal, tudo sobre o peixe beta. Então se você quiser mais informações, não se esqueça de assistir o vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa para o nosso aquário é o aquário em si, é a caixinha de vidro, né? É verdade. Qual é um aquário mínimo para você manter um peixe beta? Eu recomendo, particularmente, um aquário de pelo menos 10 litros. Eles são medidos por litragem, tem aquários retangulares, aquários cubos, mas no geral você mede por litragem, tá, pessoal? Nesse caso é um aquário de 10 litros. É um aquário da Oceantec. Para quem gostou aí do aquário por ele ser curvo, ser diferente, chama bastante atenção, né? Bom, você não precisa comprar um aquário curvo, tá? Você pode comprar um aquário simples. Mas para quem quiser ver o aquário curvo, ver onde vende esse tipo de aquário curvo, que realmente é bem bonito, eu vou deixar o card de outro vídeo aqui em cima, bem antigo, onde a gente fez mostrando um unboxing de diversos aquários curvos da Oceantec, que é a empresa que importa esses aquários lá de fora aqui para o Brasil. Então se você ficou curioso e quiser comprar aquários curvos, assista o vídeo ou entre em contato com a Tropical, que é falecom@tropicalimport.com.br, falando onde você mora. Outro ponto importante na hora de escolher um aquário, pessoal, é não escolher um aquário muito alto. Por quê? O peixe beta é um peixe que gosta de também pegar ar na superfície da água. Se você tem um aquário muito alto, ele vai acabar se cansando muito rápido por toda hora ter que ficar subindo na superfície da água. Então dê preferência para um aquário menos alto, tudo bem? Outra dica importante é não monte um aquário em casa, não compre vidros e coloque silicone, tá, pessoal? Eu já vi diversos acidentes disso, então compre numa loja de aquarismo especializada. A segunda etapa é começar a colocar os enfeites aqui dentro, pessoal. O hardscape e o layout, para quem não conhece, são dois termos aí do aquarismo. Hardscape é tudo que compõe um aquário e não é vivo. Substrato, rochas, troncos, ornamentos artificiais, enfim. O layout é como você organiza isso aí dentro para ele ficar mais bonito, mais organizadinho. Para começar, pessoal, vamos colocar um substrato próprio para aquário. O substrato que eu vou colocar é o substrato fértil da Indusfarma, o Solon FN, que é um substrato mais fininho. Esse substrato é legal porque além de ele ser próprio aquário, caso eu queira colocar plantas de verdade no meu aquário depois, eu posso colocar, porque ele já tem todos os nutrientes que as plantas precisam no substrato. Além disso, quando você for escolher um substrato para o seu aquário, é importante que esse substrato não seja aquelas famosas pedrinhas coloridas, porque elas liberam tinta no aquário. E além disso, tente comprar um substrato que não tenha pedrinhas muito pontudas, tá? Agora, sobre o tamanho do substrato, fica a seu critério desde que seja um substrato próprio para aquários. E como escolher a quantidade de substrato? Bom, eu posso escolher entre 10 a 20% da litragem do aquário. Se meu aquário tem 10 litros, 10% disso é 1 kg, 20% disso é 2 kg. Acertou. Eu vou colocar em 1,8 kg, que dá quase 20% do aquário. Então, uma caixinha dessa é suficiente. Se eu fosse colocar plantas de verdade, eu poderia colocar um pouquinho mais de substrato fértil. Agora que tem o substrato pronto, eu também estou utilizando uma espátula da Oceantec para organizar esse substrato aqui dentro, para deixar ele mais bonitinho, organizadinho. Depois disso, pessoal, vamos colocar plantas artificiais. Thiago, que planta que eu posso colocar no aquário? Você não pode colocar qualquer plantinha aí, aquelas que vendem em vasinho e tal. Você tem que comprar plantas específicas para aquário, porque elas são feitas com materiais que não vão machucar o peixe, que não liberam toxinas na água, que elas vão se preservar e não vão acabar se deteriorando. Então são plantas específicas. Aqui, pessoal, estamos utilizando as plantas da Oceantec, que são plantas muito bonitas, bem organizadinhas. Elas parecem muito plantas reais e dão um aspecto bem bonito no aquário. Agora, como organizar essas plantas, Thiago? Além das plantas, eu também peguei alguns ornamentos de resina aqui. Esses ornamentos também são específicos para aquário, beleza? Bom, como vocês podem ver, tem bastante ornamento aqui, mas eu não vou utilizar tudo, até porque não cabe no aquário. Que dica que eu dou na hora de vocês forem comprar o ornamento de vocês? Pensar como esses ornamentos vão ficar dentro do aquário, não encher ele de ornamentos, porque vocês precisam ter um espaço aí pro seu peixinho nadar, colocar ornamentos que fiquem bonitos, que fiquem harmoniosos, colocar ornamentos maiores atrás, menores na frente. E outra dica legal que eu posso dar pra vocês é, se vocês verem um ornamento que é grande, não cabe no aquário, mas você achou ele bonito, você pode eventualmente cortar esse ornamento, igual eu vou mostrar pra vocês com uma planta bem grande aqui azulada. Ela é bem bonita e eu quero colocar nesse aquarinho, porém ela é muito grande, certo?
Sim. Então vou pegar como se fosse os caules das plantas, vamos dizer assim, das folhas, e vou cortar entre os nós, para deixar essa planta menor. No meu caso aqui, pessoal, como eu tenho bastante plantas aqui para esse e outros projetos, eu vou brincando aqui com o layout até eu achar o layout perfeito, o layout que eu mais gostar. Também não tem uma regra específica, o importante é você gostar, beleza? Outro ponto que você pode também pensar na hora de montar seu layout é colocar alguma coisa um pouco mais dura, mais próximo da superfície, porque o peixe beta gosta de descansar próximo da superfície, justamente por ele ser um peixe que acaba pegando o ar da atmosfera. Existem algumas plantinhas aí que vocês veem, pessoal, que você simplesmente gruda ela na parte de cima do aquário e o betinha fica. Beleza, agora que a gente passou pela ornamentação, pelo hardscape, pelo layout, pelas plantas, vamos falar sobre a filtragem do aquário, certo? Bom, para quem não sabe, pessoal, não é simplesmente a gente colocar água no aquário, colocar o peixinho e pronto, acabou. Bom, o peixinho ele vai liberar urina, que é o xixi dele, ele vai liberar excrementos, cocô, tem a comida que ele vai comer, certo? Pensando que ele está em contato com a água e tudo isso vai para a água, se vocês deixarem isso na água, isso vai intoxicar os seus peixes. Esse é um dos motivos que utilizamos filtro e nada, pessoal, de bombinha de oxigênio e pedrinha porosa, tá? Isso não é filtro, isso ajuda a gerar oxigênio na água, mas não é isso que a gente vai utilizar no nosso aquário. Tá, Thiago, mas que tipo de filtro eu coloco no aquário? O filtro mais simples que a gente pode colocar, principalmente em aquários pequenos, é o Heng-Yon. Ele se chama assim porque é um filtro que fica por fora do aquário, pessoal. No caso, a gente está utilizando o filtro Heng-Yon da Oceantec. É um filtro usado, então eu estou recolocando ele aqui. Vou mostrar por cima para vocês como é que é a caixa, caso vocês queiram comprar na internet ou em alguma loja especializada, beleza? E como escolher o Heng-Yon? Basicamente, na caixinha do Heng-Yon tem uma recomendação de litragem, pessoal. No caso, eu estou utilizando o Heng-Yon mais pequenininho da Oceantec, que é o suficiente para esse aquarinho pequeno. Ele recomenda lá, é só vocês verem na caixinha e comprar um adequado. O que vocês podem fazer muitas vezes é comprar um acima do adequado. Vamos supor que o Heng-Yon é para um aquário de 10 litros. Vocês podem comprar um Heng-Yon, por exemplo, para um aquário de 20 ou 30 litros, caso seu aquário tenha 10 litros. Porque ele também pode regular a vazão por cima, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, beleza? Caso o fluxo da água fique forte. Esse Heng-Yon vai, além de filtrar a água, também ajudar a oxigenar a água. Depois vamos para o aquecimento do aquário, certo? Como assim, Thiago? Eu vou colocar no fogão, vou pegar água quente e jogar no aquário? Como é que funciona isso aí? Bom, pessoal, cada peixe tem uma exigência de temperatura. Tem peixes que gostam de águas um pouco mais quentes, peixes que gostam de águas um pouco mais frias, tem peixes que não toleram variação de temperatura. Então, no geral, aqui no Brasil, para peixes de água doce, a gente utiliza principalmente aquecedores com termostato. Como é que eles funcionam? Você seta a temperatura nele, ele tem um termostato onde ele vai captar a temperatura que está no aquário e assim que a água baixar dessa temperatura, ele vai ligar até a temperatura que você colocou. No caso, eu vou colocar 26 graus, que é uma temperatura boa para o nosso betinho. Então, lembrando, pessoal, se vocês moram numa região onde faz muito calor e a água possa passar dos 29 e 30 graus, é importante vocês colocarem uma ventoinha, mas a gente não vai entrar no mérito agora porque isso não é uma situação tão comum. Outro ponto, pessoal, é que apesar do termostato aqui ter a controle de temperatura, eu sempre recomendo que vocês coloquem também um termômetro no aquário de vocês. E não é um termômetro que a gente utiliza aí para medir a nossa temperatura. Suspeitei desde o princípio. Existem termômetros vendidos também específicos para aquário. Vocês podem comprar um de vidro simples que é baratinho, ou vocês podem comprar um digital. No caso, eu vou utilizar um digital porque ele é mais fácil de você ver a temperatura que está na água. Depois disso, vamos para a iluminação do nosso aquário. Para quem não sabe, pessoal, existe sim luminárias específicas para aquário. Normalmente você acaba tendo que comprar essas luminárias quando você vai colocar plantas, ou no caso de aquário marinho, quando você vai ter corais. Para um aquarinho simples de beta, que eu vou utilizar plantas artificiais, não precisa ser uma luz específica, desde que não seja uma luz muito forte. O importante nesse caso é que a luz fique ligada por cerca de 8 horas por dia e você sempre ligue e desliga ela durante o mesmo horário, tá, pessoal? Caso você não queira ficar ligando e desligando todo dia no mesmo horário, você pode comprar um timer eletrônico ou analógico que ele vai ligar e desligar sempre para você a sua luminária. Aqui, pessoal, eu estou utilizando uma luminária bem simples, ela é feita para aquário, ela é feita já bonitinha para você plugar no seu aquário. É da RS Elétrico. Esse modelo é a RS58L, que é o segundo modelo deles. E ela vai dar conta tranquilamente aqui do nosso betinha. Junto com o timer, eu vou deixar ligar e desligar em torno de 8 horas por dia. Outro ponto importante é que não é adequado que vocês deixem bater sol direto no aquário de vocês. Além de esquentar muito a água, isso pode acabar fazendo a proliferação de algas indesejadas. Para quem não conhece aquarismo ainda, quando você monta um aquário, uma das coisas que surgem no aquário, do nada, literalmente,
são as algas, porque existem esporos de algas na água, no ar, em todos os lugares. Quando elas encontram um ambiente adequado, principalmente água com nutrientes que é liberado pelos animais, elas se proliferam. Se você tem muito sol batendo e as algas adoram luz, vai acabar dando uma explosão de algas dentro do seu aquário e não vai ficar bonito, tá? Agora vamos encher o nosso aquário, pessoal. Finalmente vamos encher. Uhul! E que água que eu coloco, Thiago? É água do chuveiro? É água mineral? É água da fonte? É água do rio? Vou lá no rio pegar água. Não, pessoal, para um aquarinho de beta simples, vocês podem utilizar simplesmente a água da torneira de vocês. Sim, a água da torneira. Porém, pessoal, vocês podem encher o aquário, até vou encher para vocês verem com a água da torneira. Porém, vocês precisam colocar alguns produtinhos químicos para deixar essa água propícia para o peixe. Por quê? Ela vem com coisas que são ruins para os peixes, como cloro, cloramina, metais pesados. E para isso utilizamos um condicionador de água. Aqui, pessoal, estamos usando o condicionador Water Protect da Indusfarma. Um ponto bem legal, pessoal, para quem não sabe, a Indusfarma está lançando um site agora que é uma vendinha online dos produtos da Indusfarma. Então, se você gostou do substrato que estamos colocando aqui nesse aquário, dos produtos químicos que vamos usar dele, eles têm todos esses produtos lá, além de testes de água, que a gente já vai falar logo adiante, tá? O site é loja.indusfarma.com.br, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, depois de utilizar o Water Protect para condicionar a água da torneira, pessoal, uma coisa muito importante, principalmente para peixe beta, é medir o pH da água. Para quem não conhece, quem é iniciante, o pH é uma propriedade da água. Vocês já devem ter ouvido falar do pH, certo? Bom, o peixe beta, pessoal, gosta de uma água neutra, que é um pH em 7. Para quem não sabe, a escala do pH vai desde o 0 até o 14, tá? A faixa de pH ideal para o beta, pessoal, é de 6.8 a 7.2. Muito abaixo ou muito acima disso é prejudicial. Pode ser que o beta não morra a princípio, mas a longo prazo ele pode acabar ficando doente. Como vocês podem ver, pessoal, estou utilizando aqui o teste da Indusfarma e o pH da nossa água é extremamente alcalina, 7.6. Ele está mais alto aqui do que o 7.2, 7, 6.8, certo? Bom, para isso eu recomendo que vocês usem um produto que vai diminuir o pH da água. No caso, eu estou utilizando o Condimin R, pessoal, que é um produto que eu vou utilizar nos próximos dias para deixar o pH em torno de 7, entre 6.8 a 7.2, tá bom? Thiago, eu tenho uma água que está muito ácida, aqui no teste dá 6.2, e eu quero subir esse pH, como é que eu posso subir? Existe outro produto da Indusfarma que se chama Condimax, que ajuda a aumentar o pH. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Assim, pessoal, o condicionamento da água é o mínimo necessário que vocês devem fazer, tá? Se você colocar o betinha de vocês, não é que ele vai morrer com pH um pouco mais alto. Tudo bem que se for 8 para cima já pode ser bem prejudicial. 7.6 não é que ele vai morrer, mas a longo prazo ele pode acabar ficando doente, tá? Então se você não for comprar logo a princípio um produto desse e a sua água foi 7.6 ou for 6.4, por exemplo, eu recomendo, assim que possível, vocês comprarem um tamponador de pH para ajustar e tamponar. Tamponar, para quem não sabe, é manter o pH estável. Bom, agora que a gente deixou nossa água aí no trinco, vamos colocar o peixinho? Bom, ainda não, infelizmente não, mas a gente já vai explicar para vocês por que não vou colocar no mesmo dia, tá? Antes disso, vamos falar sobre a alimentação do beta, tudo bem? Thiago, eu posso dar pãozinho pro beta, eu posso dar a minha comida para ele, como é que faz? Não, pessoal, existem rações específicas para você dar para os seus peixes. E alguns peixes têm organismos diferentes de outros e por isso necessitam de uma alimentação bem específica. O beta, pessoal, necessita principalmente de uma ração específica para betas. E por isso vamos utilizar a beta granulada Tropical. Para quem não conhece a Tropical, pessoal, é uma das marcas mais renomadas no Brasil de alimentação para peixes e répteis. E eles têm uma ração desenvolvida especialmente para o peixe beta. O peixe beta tem um estômago do tamanho de uma agulha e por isso não dá para alimentar muito ele. Essa ração, pessoal, ela é bem pequenininha, o beta vai conseguir comer, vai adorar comer inclusive, e você não vai ter muitos problemas, beleza? Você pode alimentar 2 vezes ao dia em pequeninas porções, tá? Nunca dê muita ração e nunca deixe seu peixe ficar muito tempo sem comer. De jeito nenhum, nunca dê muita ração, porque em alguns peixes, dependendo do peixe, ele pode acabar comendo até se entufar e não conseguir comer nunca mais, enfim, você entendeu? E morreu. Ou pode acontecer ao contrário, essa ração vai acabar deteriorando no aquário, pode acabar sujando muito o aquário, o filtro não vai dar conta e aí o seu peixe também pode acabar morrendo intoxicado. Tá, Thiago, você falou que não vai colocar o peixe hoje, por quê? Pessoal, eu coloquei uma água novinha em folha, da torneira e tudo mais, certo?
O problema, pessoal, é que apesar da gente ter nosso filtro, existe outra coisa dentro do filtro muito importante chamada filtragem biológica. O que é a filtragem biológica? São bactérias que existem no mundo inteiro há bilhões de anos. Quando você monta um aquário do zero, essas bactérias começam a se formar. E para que elas servem? Servem para degradar a matéria orgânica no aquário. Então esses restos de fezes, a urina do peixe e tudo mais, essas bactérias meio que comem isso, vamos dizer assim, fazendo a água ficar própria para o peixe não morrer. Essas bactérias se instalam principalmente no filtro, mas elas não se instalam logo de cara. E por isso a gente tem que esperar alguns dias, pelo menos entre 15 a 30 dias, para colocar nosso primeiro peixinho, se você quiser que naturalmente comece a se formar bactérias nesse aquário. Bom, pessoal, tudo isso que eu passei agora é o que eu particularmente considero o mínimo básico essencial para você manter um peixe beta no aquário de você, um peixe beta bem saudável, beleza? Agora eu vou passar algumas dicas caso vocês queiram deixar o aquário um pouco melhor, o peixe um pouco mais saudável e o aquário um pouco mais estável. Vamos começar com a melhoria do filtro, tá? Lembra que eu falei para vocês que se instalam bactérias? Se você quiser que se instalem mais bactérias ainda no filtro do seu aquário, eu recomendo vocês utilizarem mídias biológicas. O que são essas mídias? É um produto que acaba sendo feito especialmente para as bactérias se instalarem. Você tendo muitas bactérias no seu aquário, você vai garantir uma maior eficiência da filtragem da sua água. Então eu vou colocar aqui no meu aquário, pessoal, a mídia Bioglass Mini da Oceantec, que serve justamente para isso. Um ponto importante, pessoal, que eu mostrei para vocês, mas acabei não falando, o nosso hang-on está vazio por dentro, porque ele é usado. O hang-on, quando você compra, ele vem com uma plaquinha que já vem com perlon, já vem com carvão ativado, que a gente já vai falar logo a seguir, e você acaba trocando isso. Ele também vem com uma plaquinha onde se instalam bactérias, mas essa plaquinha não é tão eficiente quanto as mídias biológicas. No caso, por isso eu vou utilizar aqui as mídias biológicas e vou utilizar um pedacinho de perlon. Para quem não sabe o que é perlon, é uma manta acrílica pequenininha que serve para reter partículas sólidas, então restos de alimento, fezes, coisas que não se dissolveram na água ainda e vão ficar no perlon, e a gente troca esse perlon a cada uma semana mais ou menos. Outro ponto, pessoal, sempre que vocês forem ligar o hang-on e o termostato de vocês, tem que estar com água, tá? Porque o hang-on, ele tem um motorzinho por fora, ele vai acabar queimando o motorzinho se você ligar e ficar muito tempo sem água, assim como o termostato também pode acontecer isso. Agora, pessoal, vou passar algumas dicas rápidas de como você pode deixar a água do seu aquário mais estável, tá? Bom, a primeira coisa é, para vocês saberem, pessoal, a água da torneira, a água de rios e tudo mais, elas não é só a água em si, tem minerais nessa água. E a gente, qualquer ser vivo, na verdade, precisa de minerais. Cálcio, magnésio, potássio e vários elementos da tabela periódica. O problema é que boa parte da água da torneira, das distribuidoras, pessoal, é um tipo de água pobre em mineral, não tem quase nada de minerais. E ao longo do tempo, o peixe pode acabar tendo uma deficiência de minerais, mesmo com uma ração específica. Para isso, eu recomendo vocês utilizarem minerais próprios para o peixe que você for ter. A ReFlowers, pessoal, que é uma empresa focada em produtos químicos, eles têm minerais concentrados e específicos para o peixe beta. E além de minerais, também tem vitaminas aqui para o peixe, ou seja, é algo que vai garantir, além da saúde do peixe, vocês podem ter certeza absoluta que seu peixinho vai ficar muito mais ativo e muito mais colorido se vocês usarem isso. Outros 2 pontos em relação à água, pessoal. Eu falei para vocês regularem o pH, certo? E falei sobre a questão da biologia, das bactérias, certo? Bom, pessoal, as bactérias levam bastante tempo para se formar bem no aquário. Se você quiser garantir uma maior eficiência, além de colocar mídias biológicas no filtro de vocês podem utilizar um incentivador biológico. Para que isso serve? É como se fosse um alimento para essas bactérias se proliferarem mais rapidamente. Você consegue colocar o seu peixinho um pouco mais cedo e com mais segurança. Aqui, pessoal, vou utilizar o WaterBio da Indusfarma, que é um produto que vai ajudar a deixar essa água mais estável. E sempre que eu for fazer limpeza no nosso aquário, e não, pessoal, a gente não troca toda a água do aquário, tá? Vai ter um vídeo específico ensinando a limpar o aquário, mas quando a gente faz troca do aquário, parte dessas bactérias morrem. E a gente utiliza um incentivador biológico para ajudar a repor essas bactérias também. E por fim, eu falei do teste de pH, vocês podem fazer também o teste de amônia, pessoal. Ele não é obrigatório para esse aquário porque o peixe beta muito dificilmente gera amônia. Mas a amônia é uma das substâncias mais tóxicas para os peixes e ela é gerada justamente da matéria orgânica, dos restos de alimento, fezes. E aí, às vezes, o seu filtro não está bom o suficiente. E como é que você vai saber se ele não está bom? Fazendo um teste de amônia. Se der amônia no seu aquário, quer dizer que tem alguma coisa errada. Se não der amônia, quer dizer que o seu filtro está bom. E no caso, pessoal, nós temos também o teste de amônia, o teste de pH e outros testes que a Indusfarma disponibiliza no site deles. É isso então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui.
Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí de como montar o seu primeiro aquário, que eu tenha respondido as principais dúvidas, e caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E aguardem que no dia 28 de maio vai sair mais um vídeo da nossa minissérie, onde vamos ensinar os primeiros passos que você deve fazer assim que você montou o seu aquário. E no dia 11 e 25 de junho também vão sair outros vídeos da nossa série aí, Seu Primeiro Aquário. É isso aí e até a próxima!